Vamos lá, turma, agora. Matemática 5, aula 7, permutações circulares. Ok? Então, vamos aí, ó. Você vê aí uma ilustraçãozinha muito bacana. Esse tipo de permutação, ele é muito interessante. Por quê? Porque a turma acontece muito no cotidiano. Né? Olha aí a primeira situação que tem para gente. Você tem 4 amigos, o André, a Bianca, o Carlos e a Diana. Olha que interessante a abordagem. Aí você diz, por que, Giovanni? Por isso, ó. André, A, Bianca, B, Carlos, C, Diana, D, ó. A, B, C, D. Estão sentados em torno de uma mesa circular. Aí ele pergunta, de quantos modos distintos podemos organizar os 4 amigos? Aí, você estudou isso ano passado e você poderia dizer rapidamente, Giovanni, cara, isso aí é a permutação circular. E a permutação circular, eu vejo o total de pessoas, no caso aí são 4, menos 1. Então vai dar o 4 menos 1 fatorial, 4 menos 1 vai dar 3. 3 fatorial, 6. Você tem 6 maneiras de fazer isso, tá bom? 6 maneiras diferentes de fazer isso aí. Beleza. Agora, por quê? Agora, por que que a fórmula é essa? Então, agora, veja o seguinte, ó. Eu quero que você raciocine comigo o seguinte. Você tem aqui, ó, o André. Essa foi a primeira escolha, tá? O André olhando para o Carlos. Logicamente, Bianca olhando para a Diana. Pessoal, eu vou girar. Olha o primeiro giro, ó. Olha o primeiro giro. Girei. Se você perceber, o André está olhando para o Carlos. Continua a mesma configuração da anterior. E a Diana para a Bianca. Vou girar de novo. Quando eu girar de novo, você vai perceber que o André continua olhando para o Carlos e a Bianca para a Diana. Então, ó, mesmo raciocínio. Foi aqui, ó. Aí foi para cá, né? Desculpa, foi para cá. Aí depois é que foi para cá. Mas se você olhar em todos os 4 casos, continua a mesma coisa, sempre Carlos olhando para André e vice-versa. Então, nesse caso, você diz que não mudou a configuração. Então, não mudou. Observe que se cada um deles passar para a cadeira à sua direita, sua posição em relação aos demais continuará a mesma. E aí vem aqui a demonstração da formulazinha, ó, que até então não é circular. Porque o que é que ele fez? Ele fez o seguinte, ó, volta para a fita. Giovanni, eu tenho 4 crianças. Então, se liga, eu tenho 4 crianças. Então, se eu quero permutá-las, é 4 fatorial. Perfeito. Só que eu percebi que quando eu fiz aqui ó, as quatro variações, continua a mesma coisa. Então, como continua a mesma coisa, eu divido por 4. Se você fizer a conta, olha quanto dá. 4 fatorial é 24. 24 dividido por 4 é 6. Então, você verificou que deu o mesmo valor. Aí, ele generaliza. Como é a generalização? Permutação circular, se liga. Permutação circular vai ser, ó, vai ser o teu n fatorial dividido pelo teu n. Que n fatorial, se você diminuir uma unidade, fica n menos 1 fatorial, dividido por n. E aí, amigão, tu cancela n com n, por isso que você tem a fórmula que é n menos 1 fatorial. Então, a fórmula para permutação circular é n menos 1 fatorial. Giovanni, então, se eu tiver um círculo e eu colocar uma criança, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso fazer logo direto, e se você quiser saber, né, todas as possibilidades, permutação circular, 6 menos 1 fatorial, 5 menos 1, 5 fatorial, desculpa, 120
É a resposta? São todas as possibilidades possíveis? Sim. Então, você pode fazer isso aí direto, tá bom? Beleza? Olha essa observaçãozinha. Nas permutações simples, importam os lugares que os elementos ocupam, enquanto nas circulares importa apenas a posição relativa dos elementos entre si. Como anterior, André e Carlos, aí, se você fizer as 4 configurações, é uma única. Tá bom, turma? Então, a formulazinha fica n-1, aí depois fatorial. N-1 você pega sempre, subtrai 1 e faz fatorial. Ok? Bom, olha essa segunda situação. Essa tua segunda situação, ela é interessante. Ela coloca 10 pessoas, 5 homens e 5 mulheres. Aí ele diz, de quantas formas podemos dispor em torno de uma mesa circular 5 homens e 5 mulheres, de modo que as pessoas de mesmo sexo não fiquem juntas. Então, as pessoas de mesmo sexo você não quer juntas, tá? As pessoas de mesmo sexo você não quer juntas. Giovanni, e aí? Aí, cara, primeira configuração, tu escolhe um homem ou uma mulher para começar, tá? Escolhe um homem ou uma mulher. Então, aqui, escolhi um homem, mas se escolher uma mulher também, de boas. Escolhi um homem, coloquei um homem aqui. Se eu escolher esse homem é fixo. Nota que você vai colocar o homem 2, 3, 4 e 5, então, você vai ter aí uma permutação circular. Então, se tem 5, 5 menos 1, 4 fatorial, então você tem 24 formas distintas de colocar os homens. Então, aqui você tem, são 5 homens, como é permutação circular, 5 menos 1, 4 fatorial, e 4 fatorial é 24. Então, pelo princípio fundamental da contagem, pelo PFC, princípio fundamental da contagem, tua primeira possibilidade aqui, cara, é 24. Então, tu já colocou os homens. Os homens estão aí. Agora, vamos atrás das mulheres. Tá? Vamos atrás das mulheres. Agora, veja, o que acontece? Nas mulheres, você vai ter aqui essa posição que é mulher, 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 essa posição que é mulher. Então, tu tem 5 mulheres. Para colocar nessa primeira posição, você concorda que você tem 5 possibilidades, qualquer uma das 5. Aqui agora vai sobrar 4, aqui vai sobrar 3, aqui vai sobrar 2 e, por último, 1. Então, ou seja, você vai ter 5 fatorial. E aí você finaliza, pessoal. Resposta: 5 fatorial é 120, né? 24 vezes 120, que dá esse número bonitinho aí, 2.280. Então, ou seja, 24 vezes 5 fatorial. Beleza? Show de bola. Bom, eu tenho aqui, deixa eu só ver. Beleza. Eu tenho aqui uma observaçãozinha. Eu tenho aqui uma obs interessante. Observação. A observação que eu tenho é, você tem aqui a sua mesa circular, aí você tem, duas pessoas, presta atenção, 2 pessoas com camisa vermelha, tá? E você tem 4 pessoas com camisa azul, tá? Aí o que acontece? Outras cores, não interessa. Eu coloquei azul porque o que eu quero é o seguinte, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de colocar 6 pessoas numa mesa onde as 2 de camisa vermelha têm que ficar sempre juntas. Essas 2 têm que ficar sempre juntas. Então, tu pensa, olha, Giovanni, pelo PFC, primeira possibilidade, eu tenho 2 possibilidades aí para a posição da vermelha. Ou essa aqui, 1, 2, Ou eu tenho 1, 2, ou eu tenho 2, 1. Tenho 2 possibilidades. Então, aí você tem para o vermelho. Tá? Então, você tem para o vermelho 2 possibilidades. Você concorda? Ou você tem 1, 2 ou 2, 1. 2 possibilidades. Agora, você vai colocar o resto do pessoal. Só que quando você colocar o resto do pessoal,
você tem que ter cuidado pelo seguinte, porque essas duas pessoas que estão de camisa vermelha, elas irão se formar um único. Então, nós vamos ter agora, olha, 5, ó, 1, 2, 3, 4, e esses dois fica sendo 5. Então, você vai ter, ó, 5 menos 1 fatorial. Então, aí a pegadinha, ó, 5 menos 1 fatorial. Então, a tua resposta é 2 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24, né? 24 vezes 2, 48, tá? Queria falar dessa observação, que é importante, que de vez em quando cai aí, quando tem duas pessoas juntas ou 3, tá bom? Turma, deu o nosso tempo. Viviane perguntou, por que nas mulheres diferentes... Por que nas mulheres é diferente a configuração mesmo? Veja, não é que nas mulheres a configuração é diferente. Como eu falei, eu disse que primeiro você escolhe colocar um homem ou uma mulher. Então, escolheu aqui colocar o homem, tá? Então, você tem 5 homens, aqui, ó. Você tem 5 homens, como é circular? 5 menos 1, 5 menos 1, 4, 24. Então, você tem 24 formas de colocar os homens. Para as mulheres, então, para esse primeiro lugar aqui, você pode escolher qualquer uma das 5. Para este segundo lugar, qualquer uma das 4 restantes. Para esse, qualquer uma das 3 restantes. Para qualquer 2 restantes. E para aqui, uma única. Então, 5 fatorial. Tá certo? Então, você tem 120 maneiras. Você tem 120 maneiras de colocar aí as mulheres. Tá bom, Vivi? Ok? E aí é só multiplicar porque você está usando PFC. Beleza? Moçadinha, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana. Abraço forte a todos e tchau, tchau. Obrigado pela atenção de todos.